Poltergeist também pode ser provocado por magia. Espíritos produzem poltergeist, às vezes, por magia, por um período de perturbação. Obsessão física. Aí está uma cena de poltergeist ilustrada. Parece mentira, mas funciona assim mesmo. Eu vi um poltergeist que um tronco de madeira vazou o telhado, caiu na cama, quebrou a cama, afundou. E não tinha uma telha quebrada. Para tirar o tronco, teve que quebrar a janela, porque ele não cabia pelas portas de entrada. Os espíritos transportaram o tronco. Esses objetos que volitam, pode ser arremessado brutalmente, pode amanhecer fora de casa com a casa fechada, e pode aparecer coisas de fora dentro com a casa fechada. Os espíritos fazem isso que se chama de aporte e de transporte de objetos. A palavra poltergeist, só para vocês terem uma ideia como isso é antigo, é do século XV, de origem alemã. Faz tempo. Polter quer dizer barulho, Geist quer dizer espírito, poltergeist, espírito barulhento. Em todas as culturas do mundo tem poltergeist. Muitas casas tidas como mal assombradas, nada mais era do que casas infestadas de poltergeist. O que acontece que nós vamos percebendo é que nos fenômenos das manifestações físicas, eles apresentam para nós situações que nos incitam a descobrir como funcionam. E por trás da funcionalidade desses fenômenos estão leis da natureza que nós desconhecemos. E que se uma vez nós controlarmos essas leis, nós poderemos fazer muita coisa. Allan Kardec fala que os fenômenos de manifestações físicas, como o poltergeist, por exemplo, é entendido com a simplicidade cristalina, meridiana, quando você entende que eles anulam a gravidade. Com a cadeira ficar desse jeito do teto, o espírito tem que anular a gravidade. Se uma consciência sem corpo consegue anular uma gravidade, um dia nós também vamos conseguir. E digo a vocês que os cientistas da Áustria estão desenvolvendo agora o campo antigravitacional. Já apresentaram a proposta na revista Nature da descoberta desse campo antigravitacional, que vai ajudar muito no progresso da Terra. O poltergeist também é a tentativa de entender os aportes e os transportes. Nem todo poltergeist é de espírito barulhento. Um espírito bom pode transportar também objetos, pode transportar flores, perfumes, pode transportar utensílios e objetos, ou remédios, ou folhas para medicações. Agora, na época de Allan Kardec, houve uma querela, como até hoje no movimento espírita tem outra. Como a gente está aqui para reaprender com o Livro dos Médiuns, que no fenômeno do transporte, do aporte, o transporte é quando o fenômeno, o objeto vem de fora para dentro, é transportado. O aporte é quando some daqui para outro lugar. O aporte é de dentro para fora, o transporte é de fora para dentro. Na época de Allan Kardec, se acreditava o que muita gente acredita hoje, que o espírito desmaterializava o objeto de um lado e materializava do outro. E não é assim que funciona. Primeiro que não é a materialização. A materialização exige o ectoplasma. É outra coisa. A ectoplasmia não é transporte diretamente. Muitos fenômenos que a gente diz que é materialização é transporte. Por exemplo, o pessoal, muito espírita amigo meu que foi à Índia, voltou dizendo que Sai Baba materializava coisa nas mãos deles. Sai Baba não materializa quase nada. Tudo que eu vi lá foi transporte. Até a cinza ele pode transportar de um vulcão. O que não falta é cinza e um vulcão para ele transportar à vontade para a mão dele. 50 reencarnações, ele não acaba metade do estoque de 1 tonelada de pó de um vulcão. Ele pode trazer aquilo para as mãos. Materialização é outra coisa, que a gente vai ver um pouco na frente. Mas Allan Kardec pergunta isso ao espírito de Erasto no Livro dos Médiuns. E o espírito de Erasto discorda dos estudiosos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Os colegas de Allan Kardec, o espírito diz, não, nós não desmaterializamos os objetos.
Nós envolvemos o objeto, misturando o fluido do médio com o nosso fluido, retiramos do ambiente e colocamos de novo, mas não desmaterializa, não dissocia. Por falta de argumento na época, o espírito não conseguia explicar. Mas esse equívoco permaneceu no movimento espírita por muito tempo e até hoje continua. Bom, vamos entender como é que o espírito quis explicar? Vocês olham para essa tela e vocês estão vendo um cubo, concordam? No espaço tridimensional. Mas se olhar bem, pode não ser um cubo. Pode ser uma caixa, um desenho. Na verdade, você vê o cubo, mas pela lei da incerteza, o princípio da incerteza de Heisenberg da física, tudo vem a ser, tudo parece ser. E o que vemos pode ser a parte grosseira do que não vemos. Na verdade, vocês não estão vendo o cubo, isso aí é papel e tinta. Concorda? E se imaginar mais um pouquinho para descobrir, não é bem o papel e tinta, é a projeção da luz de uma imagem produzida no equipamento de luz. O data-jogo. Mas a sua consciência está vendo um cubo. Sua retina leva para a sua imagem que está vendo um cubo. Esse cubo representa o espaço tridimensional. Tudo que você vê no universo tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura, correto? Uma folha de papel tem comprimento, largura e espessura. Você pega esse microfone, essa mesa, esse computador, a cadeira que você está sentado, seu corpo tem comprimento, largura e altura, tem volume. As 3 dimensões é que ocupam o lugar do sólido no espaço: largura, comprimento e volume. O estudo dessas vistas, frente, em cima e lado, da arquitetura, a capacidade do arquiteto projetar o prédio e você vê o desenho do prédio perfeito antes dele estar na realidade sólida que vai ser edificado. Imagine aqui uma outra situação. O espaço bidimensional. Para entender o transporte e o aporte do objeto. Aí você tem um ser superficiano. Claro que não é possível. A interrogação é para fazer você imaginar. O que seria um ser superficiano? Uma sombra. Se você pegar uma sombra, você não consegue, concorda? Porque a sombra só tem comprimento, largura, não tem espessura. Ela não ocupa a tridimensionalidade, ela não ocupa a altura, o volume. Ela não ocupa o lugar no espaço que nossos corpos ocupam. Correto? Vou aplicar ali para a sombra uma lei da física. A lei da física diz que 2 corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Se eu passar nessa parede e me bato, não vou colidir com ela. Um carro não ocupa o mesmo lugar do outro, por isso tem um acidente de trânsito. Isso vale para a dimensão material do mundo. Para a dimensão espiritual não conta, mas vamos pensar. Se eu fizer um quadrado, como você está vendo ali, com aquela caneta, na superfície do mundo da sombra, ocupei lugar no espaço dela, não ocupei? A linha que eu fiz não tem comprimento e largura. Se essa sombra fosse um ser vivo, aquele quadrado seria para ela um obstáculo, como para mim seria um quarto sem porta para sair. Se eu botar você dentro de um quarto sem porta, com paredes, você não passa. Se eu, por exemplo, apanhar esse óculos, que está aqui em minhas mãos, e chegar ali dentro daquele quadrado e botar o óculos, a sombra não vai entender como esse óculos chegou, concorda? Ela pode até dizer que o óculos foi materializado dentro do quarto dela. E se a sombra já tem esse óculos lá, e eu for lá, pegar o óculos com a minha mão, tirar da dimensão da sombra, repare, a sombra não vai saber onde o óculos está, porque ela não conhece a 3ª dimensão, correto? Ela não conhece a altura, a dimensão do volume. Ela ocupa 2 dimensões e eu estou numa 3ª. Deu para entender essa analogia? Então vamos raciocinar. Os espíritos estão para nós, assim como nós estamos para uma sombra. Eles estão em um outro espaço polidimensional. A consciência sem corpo não ocupa lugar no nosso espaço. O espírito tem penetrabilidade na matéria. Nós temos 3 dimensões, ele tem 4 ou mais. O espírito pode apanhar meu óculos aqui,
misturar o fluido dele com o fluido do médium, tirar dessa dimensão, e aos olhos de todos nós ele desmaterializou o óculos. Mentira. Botou na dimensão invisível, onde nós não sabemos onde está, assim como a sombra não sabe que está na altura. Quando ele devolve, ele não rematerializa. O processo é interdimensional. Quem não entender, espere morrer, que como espírito vai sacar direitinho. Eu fiz um esforço danado para explicar. Mas eu acho tão simples e tão lógico entender isso. Vocês não acham simples? Então vejam, os fenômenos físicos não são complicados, desde que você saia do pressuposto material para entender, se afaste dos sentidos, se distancie, porque a gente quer uma explicação lógica pelo nosso racional analítico, que é pequeno, menor. O menos não gera o mais. O mais é que gera o menos. Você tem que se afastar e raciocinar com uma mente sem corpo. Eu trouxe um livro chamado Física Transcendental, que foi traduzido para o português como Científica da Sobrevivência, de um físico alemão chamado Carl Friedrich Zobner. Ele fez essas experiências e é ele que dá essa dica. Os médiums de efeitos físicos se reuniam nas sessões espíritas e ele dava um nó, pegava uma corda, dava 5, 6 nós e amarrava a ponta da corda. A corda, além de ter um nó na ponta, tinha mais nó entre si, correto? Os espíritos vinham e desamarravam todos os nós sem quebrar a ponta da corda, sem cortar a corda, sem desatar o nó da corda. Como pode? Colocando aquela área da corda numa outra dimensão e devolvendo de volta. No poltergeist, na puxada de Dona Guilhermina, lá média do Rio de Janeiro, nos fenômenos de magia, são essas leis que estão por trás do mecanismo e da funcionalidade desses fenômenos. Então, hoje existe muita literatura sobre isso. Existem físicos que já foram indicados ao Nobel de Física. 2003, 3 austríacos começaram um trabalho em teletransportar uma partícula de fóton. Botaram o nome da partícula de partícula Kirk, porque ele lembrava quando era pequenininho, assistia a Jornada nas Estrelas, que Spock dizia, que o capitão dizia, Spock, me transporte para cima. Eles teletransportaram uma partícula de fóton, uma partícula de luz, e o tempo que a partícula saiu daqui e foi a 18 quilômetros de distância era igual a 0. Quando o espírito tira dessa dimensão e devolve, o tempo é 0, porque lá não tem espaço, tem tempo. A dimensão do tempo é nossa. Por isso que as profecias, as precognições, a percepção da mente na frente, que os profetas veem, vê fora do tempo, fora do espaço, depois volta, cerebra. A nossa condição do sentido está dentro do tempo e do espaço, você espera passar para aquilo acontecer. Mas o espírito tem uma visão ampla, fora do tempo, fora do espaço, e retorna para a dimensão limitada. Das mistificações. Olha o que Allan Kardec diz. Livro dos Médiuns, uma nota dele, bastante ousada. A malandrice dos espíritos mistificadores, chama de malandros. A malandrice dos espíritos mistificadores ultrapassa às vezes tudo que se possa imaginar. As mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se acham em guarda. Allan Kardec pegou muito médium fazendo trapaça em fenômenos de efeitos físicos e manifestações físicas espontâneas. Pegou médium fazendo charlatanismo em psicografia. Ele conta o caso de um médium que botava a ponta do lápis debaixo da unha e escrevia para dizer que era escrita direta. O espírito botava a tinta pela ponta do dedo invisível dele. Quando o crayon acabava, ficava um cisquinho, ele escrevia algumas palavras, o tanto que era a ponta do grafite, todo mundo caía no engodo. Olha, fraudar no meio espírita é a coisa mais fácil do mundo. Porque no nosso meio tem gente que nasce com uma frase assim, você não precisa nem ser vidente para olhar, está escrito assim, me engane pelo amor de Deus. Se disser que tem um espírito que viu alguma coisa, a pessoa já fica emocionada. E nós devemos ter cuidado. Olha, tem médium charlatão na Bahia,
Tem médio charlatão em São Paulo, tem médio charlatão em Minas Gerais, tem médio mistificando, espírito mistificando, e tem em Pernambuco também, que eu já peguei aqui alguns. Não vou falar o nome por uma questão de ética, mas tem muita gente recebendo Bezerra de Menezes assim, atacado e a varejo. Parece que teu espírito atira colo, está à disposição dele, e aí embola a língua, meus queridos companheiros. E aí apaga a luz e o povo chora. E uma amiga minha gravou uma mensagem de Bezerra de 13 anos atrás, porque ficou emocionada com a mensagem. O mesmo médium aqui, 13 anos depois, foi psicofonar Bezerra, ela gravou. Quando foi ver a mesma mensagem, igualzinha. Era fraude a primeira e a segunda. E já tinha 13 anos de embromation. Era Bezerra do Menezes, não Bezerra de Menezes. Aí a pergunta é, quem está mistificando é o espírito ou o médium? Nesse caso é o médium. A mistificação pode ser do médium para ganhar notoriedade, reconhecimento, ego, vaidade boba, que faz da mediunidade um instrumento para estar rodeado de gente. Porque no Brasil a gente produz isso, produz médios artificiais, que ficam assim, com jeito meio melífluo, falando doce. Um negócio meio esquisito. Quando não desmunhecam para todo lado. É um troço assim que a gente quer entender, mas não consegue. Parecendo que a mediunidade tem a ver com o estado de afeminação da pessoa. E aí o que acontece? Nada contra, viu? As pessoas que têm esses comportamentos podem dizer que eu sou preconceituoso. Que eu acho ruim é a pessoa usar isso para se fazer médium. Que é um maneirismo desnecessário. A mediunidade não pressupõe isso. Aí o que acontece? As mistificações correm soltas. Porque ninguém confere nada. Ninguém investiga, a criticidade é pouca, é baixa, aí fica assim o espiritismo como um palco aberto na praça, todo mundo sobe e dá seu show. Livro para todo lado, olha que já saiu Raul Seixas, já tem Renato Russo, já tem Getúlio Vargas, já tem Cazuza, e já tem gente de Atlântida falando, já tem Capelino com a saga, tem dragões, tem cada nome assim que é terrível. Uma literatura assim, bajulada de conteúdos pobres, que se a gente for para o livro dos médiuns, Allan Kardec manda prestar atenção às mistificações, tanto dos espíritos, que pode mistificar, para levar o espiritismo ao ridículo, e levar o médium também ao ridículo em tempo futuro, porque o espírito não bola uma artimanha rápida, ele bola lá na frente. Eu sei que já tem espírito até que tem blog na internet. Você fala direto com o espírito a hora que você quiser. Ele tem um blog lá, o médium está ali, ele respondendo qualquer hora. O espírito está ali a serviço dele, à disposição dele. Me impressionou quando eu vi o blog. E Allan Kardec chama a atenção disso. Ó. As mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se acham em guarda. E é desagradável mesmo. Vamos em frente? Devem, além disso, considerar-se suspeita, logo à primeira vista, as predições, com época determinada, assim como todas as indicações precisas relativas a interesses materiais. Allan Kardec adverte para a gente não prestar atenção aos espíritos catastrofistas. 2012, vai acontecer isso, acontecer aquilo, e vai acontecer não sei o quê, e tem um bocado de bobagem que as pessoas dizem. Porque está morrendo lá no Japão, vai morrer em todo lugar. Que é isso? Todo lugar sempre morreu gente assim. O problema é que no passado a gente não tinha um mundo globalizado para dar notícia. Então a gente não tinha convicção. Mas terremoto sempre existiu, tsunami sempre existiu. Mortes coletivas sempre existiram. A mesma coisa do crime do Brasil. A minha cidade, Feira de Santana, assassinou esse ano 14 adolescentes. O Brasil mata 40 mil pessoas por ano na bala. Na chacina. Uma epidemia. Aí entra um perturbado e mata 12.
Ah, o Brasil não tem esse crime. Não teve porque talvez não favoreceu, mas muita gente podia ter planejado. Ah, os Estados Unidos, um crime americano, lá só teve 3 casos ou 4. Suécia teve, a Europa teve, no Japão tem. E aí agora, ontem teve um que entrou no cinema lá, e deu outro tiro. Aqui não teve um menino também que é estudante de medicina, entrou com a metralhadora, não sabia atirar, matou só 6. Ah, aqui não tem serial killer. Apareceu o motoboy Francisco lá do AMB, que matava as mulheres e enterrava. O Brasil é a terra dos crimes insolúveis. Então a gente não é extraterrestre, é diferente de ninguém, a humanidade é uma só. Os espíritos migram de povos a povos e parece que a gente tem também uma coisa chamada vírus da mente, um vírus espiritual, não contamina os computadores, os vírus da internet. Parece que quando alguém faz uma desgraça aqui, responde em outro canto uma parecida. Os perturbadores espirituais da Terra influenciam. Atrás desses crimes sempre tem influências espirituais negativas. Entidades cujas mãos invisíveis guiam a mente fascinada do doente, do transtornado e as mãos para cometer os delitos. Então, além disso, a gente tem que estar de guarda com os mistificadores, que podem promover catástrofes morais. Esse capítulo 27, Allan Kardec vai nessa nota, mostrando que essas coisas das predições futuras, essas coisas, datas precisas, promovendo a expectativa das mudanças, e escolhendo povos, que a gente tem um negócio, isso é coisa do povo judeu, a gente tem esse negócio de botar o Brasil lá em cima, que o Brasil é uma terra promissora, preparada. O judeu gosta de dizer que é o povo de Deus. Quer dizer, muçulmano não é, o índio não é, o alemão não é, o povo de Deus, o germânico não é, os eslavos, os negros não são povo de Deus, só o judeu que é de Deus. E aí Deus, que é pai de todos os espíritos, escolheu os brasileiros para ser os escolhidos dele. A melhor terra do mundo é aqui e tal. Mas dizem que quando ele foi fazer a ordem do mundo, disse assim, boas praias, ele disse, bota no Brasil, terremoto, Japão, e vulcão, essa coisa na Ásia, e tornado, Estados Unidos, Alasca, América Central, e grandes matas, belezas naturais, Brasil, tudo que era bom, mas assim, tudo só bota de bom no Brasil, disse, aí você não sabe quem eu vou mandar para lá. E a gente fica com essa coisa de achar que nós somos melhores. No fundo, é uma espécie de autopromoção egóica, de achar que todo mundo vem para aqui para se salvar. E nós somos um país violento. Esse negócio de dizer que nós somos cordial, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, isso é coisa prevista, não quer dizer que funcionou não, porque fizeram o projeto do mundo espiritual lá com o Egito, não deu certo com Moisés, fizeram com Israel, não deu certo, depois veio Jesus Cristo da Palestina, não deu certo, Paulo foi para Roma, não deu certo, Allan Kardec foi para Santa, não deu certo, quem garante que aqui vai dar? Eu sei que os espíritos fazem plano, faz séculos que não conseguem. Então, os mistificadores usam essas crendices gerais, essas expectativas que nós temos dos nossos egos para apupar as nossas imaginações com revelações bombásticas. E como isso está na literatura dos livros novos? Ainda na mistificação, olha, que ninguém nunca se deixe deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para dar aparência da verdade, veracidade às suas palavras. Desconfiar das teorias e sistemas científicos ousados, enfim, de tudo que se afaste do objetivo moral das manifestações. Olha lá o conselho do mestre. Os espíritos levianos que não escrupulizam de vos enganar, isso aí já é o espírito dizendo a ele. Esses determinam os dias e as horas sem se preocuparem que o fato predito ocorra ou não. Por isso é que toda predição circunstanciada vos deve ser suspeita. Pode dar-se que o espírito preveja coisas que julgue conveniente revelar, ou que ele tem por missão tornar conhecidas. Porém, nesse terreno, ainda são mais de temer os espíritos enganadores que se divertem em fazer previsões. Médios interesseiros, isso aí já é do charlatanismo e do embuste, aquilo que a gente estava falando. Olha para Allan Kardec, olha. Médios interesseiros não são apenas os que porventura exigem uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte sobre as quais se fundam esperanças pessoais.
a vaidade, o reconhecimento público, o ego, a notoriedade, que é a maior provação de notoriedade. Tem uns oradores também que são assim metida besta. Pensa que tribuna espírita é palco para eles estarem sendo artista. E às vezes é oficina de trabalho, a pessoa não entende. Os espíritos também atuam aí. Olha o conselho de Allan Kardec: a faculdade mediúnica, mesmo restrita às manifestações físicas, não foi dada ao homem para ostentá-la nos teatros de feira. E quem quer que se pretenda ter as suas ordens de espíritos para exibir em público, está no caso de ser, com justiça, suspeito de charlatanismo ou de mais ou menos hábil prestidigitação. Livro dos Médiuns, capítulo 28º e 308. Olha quantos conselhos de prudência. Não ignoramos que a nossa severidade, isso é de Allan Kardec, olha que força. Não ignoramos que a nossa severidade com os médios interesseiros levanta contra nós todos os que exploram, ou se veem tentados a explorar essa nova indústria. Olha como é que ele chamava de nova indústria. Fazendo-os bem com seus amigos, que naturalmente lhe esposam opinião, encarniçados inimigos nossos. Temos igualmente contra nós os que não consideram a coisa com a mesma gravidade. Entretanto, julgamos-nos no direito de ter uma opinião e de omitir. A ninguém obrigamos que adote. Ele enfrentou inimigos na época, por conta da severidade dele. O Livro dos Médiuns, de 313. Olha o que Allan Kardec diz no capítulo 28º. Gente, nem parece que isso está no Livro dos Médiuns, vocês acreditam? Todo aquele que fosse apanhado, todo médium, preste bem atenção, que fosse apanhado em manejos fraudulentos, para me servir de uma expressão tanto trivial, com a boca na botija, mereceria ser proscrito por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais constituiria rigoroso dever desmascará-los ou infamá-los. Às vezes a gente tolera. Sabe por quê? A gente confunde tolerância evangélica com conivência criminosa. Médios que embromam, que mentem, que fraudam. Se for seguir Kardec, esse é o conselho que ele dá. Porque o espiritismo é sério. Nós devemos respeitar os espíritos mais inferiores. E quando alguém usa o nome de um doutor Bezerra de Menezes para fraudar, é uma personalidade equivocada e doente. Precisa ser rechaçado. A gente não pode conviver com isso. O espiritismo entra no discreto. Entra na desmoralização. Melhor repelir 10 verdades que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Livro dos Médiuns, item 20. Às vezes por conta, olha que é melhor, 10 verdades. A gente às vezes por causa de uma mentira, por causa de uma verdade, aceita 10 mentiras. Faz o oposto. Quanto a nós, diz Allan Kardec, se os nossos escritos hão contribuído para desacreditar, assim na França como em outros países, olha que texto fantástico, a mediunidade interesseira, entendemos que esse não será dos menores serviços que tenhamos prestados à causa do espiritismo sério. Item 313. Aspecto da mediunidade. Aquilo que eu falei do poltergeist. Tudo no Livro dos Médiuns. Revelações interessantes. Olha, os fenômenos de efeitos físicos são explicáveis com a simplicidade meridiana pela anulação da gravidade. Isso hoje já é difícil da ciência aceitar. Imagina no tempo dele. Vão lendo embaixo aí, item 99. Olha se Allan Kardec está dizendo uma coisa dessa. A falta de médium na casa espírita é muitas vezes até providencial. Dá para acreditar que é dele? Item 347. É surpreendente. Porque a gente acha que não pode fazer espiritismo sem médium, não é verdade? Olha o que Allan Kardec vai dizer na frente. Os médiuns são um dos elementos essenciais das reuniões espíritas, mas não constitui elemento indispensável. E fora erro acreditar-se que sem ele nada se pode fazer. Olha que conselho. Você tem que estudar, tem tanta coisa para pesquisar, para aprender. Tem a parte científica da doutrina para compreender, a parte filosófica, a parte moral.
os grupos de estudos. Uma literatura vastíssima já está constituída. Olha o que Allan Kardec diz na frente, gente. Acresce que os grupos possuidores de médiuns estão sujeitos de um momento para o outro a ficar sem eles. E ele diz, os próprios espíritos costumam, de tempos em tempos, levá-los a essa situação, a fim de lhes ensinarem a prescindir dos médiuns. Veja que livro desconhecido. 150 anos que foi escrito. Item 347. É ou não é surpreendente essas informações? É um outro cenário. Vamos em frente que tem mais coisa. O fenômeno não é o mais importante na doutrina espírita. Há pessoas que nenhum fato testemunharam, que não observaram a mesa agitar-se ou o médium escrever, mas se tornaram tão convencidos quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se os espíritos quisessem convencer o mundo pelo fenômeno, reencarnariam um Gaspareta em cada cidade, um médium de cura em cada estado, um médium de psicografia ostensiva em cada cidade. Você acha que os espíritos não podiam fazer isso? Podiam. Mas os fenômenos não convenceram a turma de Moisés, que demorou um pouquinho para voltar com a tábua da lei. Só porque demorou, a turma adorou o bezerro de ouro, viu abrir o mar, viu transformar água em sangue, viu bastão virar serpente, as pestes do Egito. Fenômeno convence? Não convence. O que convence a maturidade psicológica de quem está diante do fenômeno. Porque os espíritos sabem que prova não convence todo mundo. Se prova convencesse, nesse mundo, os médicos não fumavam. Porque eles sabem que cigarro dá câncer. E por que muito médico fuma? O que convence não é a prova, é a maturidade de quem está diante da prova. Por isso que a ciência, sabendo disso, já acabou com esse axioma da prova. O que existe na ciência é evidência, porque nem tudo que é provado pode ser verdadeiro, nem tudo que é verdadeiro pode ser provado. Allan Kardec tinha percebido isso, antes da ciência contemporânea. Olha o que ele fala. O melhor método para a divulgação do espiritismo deve procurar dirigir-se à razão mais do que aos olhos. E às vezes a gente quer mostrar pelos olhos que é tudo verdadeiro. Cadê a razão? Cadê o pensamento? A lógica? O convencimento? Livro dos Médiuns do Método, item 31. Mais ainda, o espiritismo deve ser encarado pelas suas consequências morais, não pelos fenômenos. No espiritismo, outra coisa, parece que Allan Kardec não está julgando bem as coisas, olha. No espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Está no Livro dos Médiuns. Aí você vai entender por que ele está dizendo isso. Por quê? Os espíritos não constituem ponto de partida. Este precisamente é um erro em que caem muitos adeptos. Não sendo os espíritos, senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida da existência da alma. Ou seja, o princípio mais importante é você ter certeza da sua imortalidade, a indestrutibilidade do homem após a dissolução cadavérica do corpo. Você não tem que botar foco em outro espírito a não ser você. Porque se a alma não for imortal, espírito não existe. O ponto de partida é a existência e a imortalidade da alma. O espírito é decorrente disso. A única prova da imortalidade da alma é a comunicabilidade dos espíritos. Ele também assevera. Mas tem muita gente que quer só companhia de espírito de luz. Quer ir para o centro, quer o espírito tal, guia tal. Mais importante do que ter a companhia do espírito de luz, é você procurar ser e alcançar ser a luz que ilumina o espírito de luz. Isso é o que conta. Porque é isso que faz você um homem melhor. É o que faz a pessoa ser espiritual. É o tamanho da espiritualidade que a gente constrói em nós próprios. Esse é o ponto de partida do espiritismo. Tecnologia de inteligência para ensinar a pessoa a ser mais feliz. É um resumo bem claro para você entender o processo. O rigor da hora certa. Outro mito que a gente tem. Esse eu não vou nem botar para vocês não lerem agora. Tem um mito no movimento espírita que é o tal da hora certa. Disciplina, disciplina, disciplina. Quem é Chico Xavier ouviu isso de Emmanuel? A gente fica achando que disciplina, disciplina, disciplina é 7,6, 7,6, 7,6. 9,6, 9,6, 9,6.
Eu conheço oradores espíritas que já contaram isso em palestra. Eu era jovem e ouvi com esses ouvidos. Ah, porque teve uma sessão mediúnica, deu 9h30, o doutrinador não doutrinou, o médium não liberou o espírito, e o espírito disse que não saía, gargalhou, deu 15 para as 10, o mentor foi embora. Quando deu 10h15, o povo já tinha dado mão, cantado hino, chorando, rezando, o espírito daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aí o mentor, por piedade, veio, tirou o espírito de solo, e dessa vez eu atendi. Mas da próxima, não volto mais, para vocês aprenderem a ter disciplina. Tem gente que usa esse discurso, não usa? Horário do centro, tem que acabar a palestra 9 horas. Se o palestrante passar 5 minutos, é indisciplinado. Quem é que botou isso na cabeça da gente? Quem é que diz que disciplina é a hora certa? Você vai para o dicionário, disciplina é um conjunto de determinadas obrigações com as quais você assume um compromisso. É a fidelidade que você tem, uma causa que você abraça. É um ordenamento sequencial de coisas a fazer. Sem desleixo. Isso é que é disciplina. Por isso que na matéria estudantil tem as disciplinas de matemática, português e geografia colocadas numa ordem. Quem inventou esse negócio de que disciplina hora certa foi o regime militar. E nós ficamos impregnados disso. Vocês sabem o que é que Allan Kardec diz disso? Olha lá o que ele diz no Livro dos Médiuns. Gente, acrescentamos, todavia, que se bem os espíritos prefiram a regularidade das horas, os de ordem verdadeiramente superior não se mostram meticulosos a esse extremo. A exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade, como tudo que seja pueril. Hora certa demais é coisa de espírito inferior. Mesmo fora das horas predeterminadas, podem eles, sem dúvida, comparecer e se apresentarem de boa vontade, se é útil fim objetivado. Pois bem, não foi Chico Xavier que disse disciplina, disciplina, disciplina? Eu fui amigo de Chico Xavier, fui lá muitas vezes. A sessão de Chico Xavier tinha hora de começar, nunca teve hora de acabar. Ele psicografava até 2, 3 horas da manhã. E os bons espíritos não deixavam ele. Claro que a gente não vai banalizar o negócio, não tem hora nenhuma, não é disso que eu estou falando. Mas existe um rigor excessivo. Tem centro espírita que às vezes eu vou falar, você está fechando a palestra, e depois as pessoas ouviram tudo aquilo, o orientador diz assim, ó meu irmão, você precisa ser disciplina, passou 7 minutos. Tem gente que é tão disciplinado que o corpo está lá sentado, acabou a palestra, o perispírito já está sentado para ver a novela em casa. Já foi na frente para cumprir a disciplina dele. E engraçado que quando está no lazer não tem esse rigor de hora certa, né? Vai para uma festa, as atividades materiais tem hora de começar, não tem hora de acabar. As espirituais, tem que ser esse rigor para acabar correndo, porque os mentores vão embora. Que bobagem! Olha o que Allan Kardec derruba. Item 333, esse número não dá para esquecer. É 333. Vai lá e confere para ver se eu estou exagerando. Ipsis Literis, Livro dos Médiuns. Gente, 150 anos que esse negócio foi escrito. Mediunidade e espiritualidade. Que é para encerrar minha fala antes do debate. O dom da mediunidade prende-se a causas que não são ainda perfeitamente conhecidas. À primeira vista pareceu, tipo assim, que era um dom tão precioso, não teve que ser o quinhão, senão de almas de elite. Ora, a experiência prova o contrário, porque se encontram poderosos médiuns entre as pessoas cuja moral deixa muito a desejar, ao passo que outras estimáveis sobre todos os aspectos não a possuem. Isso quer dizer que a mediunidade não tem nada a ver com a moral da pessoa. Allan Kardec faz uma diferença bonita no Livro dos Médiuns entre o bom médium e o médium bom. A faculdade mediúnica independe da moral do médium. Por quê? A faculdade propriamente dita se radica no organismo. Independe da moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal conforme as qualidades do médium. O uso da mediunidade é uma coisa. A faculdade, você pode ser um bom médium, faculdades extraordinárias e ter uma moral duvidosa, ser até um escroque. Que se sirva da mediunidade e até engane as pessoas e cobre. E acertar o que você diz, que os espíritos estão ali pensando na pessoa, não no seu lucro. Agora, se você vai fazer o uso adequado ou não, é sua moral que determina.
Mas o exercício da mediunidade não depende da moral. Bom médium e médium bom. Que coisa difícil, hein? Nem sempre o bom médium é um médium bom. O bom médium é aquele cheio de faculdades incríveis. Ele psicografa, ele fala, ele ouve espírito, ele pinta. Se duvidar, até ele dança mediunizado. Ele faz tudo. Ele materializa, ele libera ectoplasma. É um bom médium. Mas nem sempre é um médium bom. Nem sempre é um servidor. Nem sempre é um espírito que tem compaixão, que tem capacidade de amar, que tem amor no coração, que tem a caridade acima das suas condições de exigência pessoal. O Brasil conheceu um bom médium, um médium bom. Porque é difícil juntar esses dois potências. Mediunidade e espiritualidade. Porque a descompensação do perispírito é muito pela irregularidade, a sublimidade é de poucos espíritos. Mas nós conhecemos que não poderíamos falar. Chico Xavier foi um bom médium, um médium bom. Eu me arrisco a dizer que agora ele está no além. Se ele tivesse vivo, ele mandava calar minha boca. Mas agora que ele está lá, eu posso falar. Chico Xavier foi um espírito bem mais evoluído do que a maioria dos espíritos que escreveram por ele. Eu nunca tive dúvida disso. Agora, se dissesse na frente dele, ele arregalava os olhos. Porque a humildade dele não deixava que as pessoas soubessem. Estude a vida de Bezerra de Menezes e a vida de Chico, veja quem foi maior. André Luiz e Emmanuel, quem foi maior? Mais de 800 espíritos que escreveram pelas mãos deles. Poetas, filhos que mandou carta para os pais, literatos brasileiros. Quem teve o estoicismo desse homem? Portanto, Chico Xavier era um médium, que era um bom intérprete. Melhorava o recado da turma. Enquanto os outros pioram o recado da turma. Os que não têm o estofo na alma construído como ele possuía. Não é tão bom intérprete assim. Além dele ser bom intérprete, era um intérprete bom. Chico Xavier reunia espiritualidade e mediunidade. E nesse ano que se encerra seu centenário, com o filme que está aí no cinema, As Mães de Chico Xavier, As Cartas Consoladoras, que foi um espaço, uma lacuna que ele inaugurou da mediunidade brasileira, para confortar a alma das pessoas sofredoras pela dor da perda dos entes queridos. Foi uma iniciativa dele, uma construção silenciosa dele. Quando menos esperou, ele estava fazendo. Muitos dos 800 espíritos estão no rol desses que vieram do além. Chico era também um médium polígrafo. Tinha o dom de escrever com a grafia do espírito. Um pesquisador amigo meu de Londrina, Carlos Augusto Perandrea, publicou um trabalho científico chamado A Psicografia à Luz da Grafoscopia. Estudou a grafia de Chico quando encarnado, quando escrevia carta para os amigos. E dos jovens que faziam provas e mandavam bilhetes para suas namoradas ou amigos. Depois que ele pegava a psicografia de Chico, com calibre alto, estudava o traçado da psicografia para ver se achava a gênese gráfica do espírito comunicante mesclado na psicografia de Chico Xavier. Achou muitos traços. Ninguém escreve com a mão. Cada um de nós escreve com o cérebro. A curva do seu A, a maneira que você corta o T, a distância do seu ponto no I, é seu cérebro que faz. A grafoscopia não deve ser confundida com grafologia. A grafologia não é científica. É adivinhação, é banal. Não tem sustentação nenhuma. Mas a grafoscopia não. Tem pós-graduação nas melhores universidades do mundo. Existem os peritos que se formam em grafoscopia. Um juiz não dá um laudo se a perícia do grafoscopista não confirmar se a assinatura é verdadeira ou falsa. E a grafoscopia determina que ninguém assina igual, nem escreve exatamente igual. Você tem traçados de parecências que se repetem. Pois quando o Chico Xavier recebia um jovem do além, que ia assinar, por exemplo, um nome estrangeiro, um sobrenome italiano como Muscati, que ele não sabia se era com C, se era com K, se era com 2T, se era com, terminava com E ou com I, o espírito escrevia mais por ele. Na hora da assinatura, que ele não conhecia o nome e o sobrenome. As palavras que o espírito ia escrevendo por ele, que ele conhecia os adjetivos, tinham a parte do traçado dele influenciando. Mas na hora de assinar o nome, o espírito assinava mais. Muitas mães levaram a identidade para Uberaba para conferir a assinatura dos filhos com a carteira de identidade na terra. Ele era polígrafo.
e nunca se esnobou com essa mediunidade estrondosa que ele tinha. Ele dava aquelas psicografias, mas o fantástico dele era no bastidor, era no intervalo. Quando ele lhe chamava no canto, ele dizia coisas incríveis que só você sabia que você sabia e ele não sabia. Chico Xavier se escondeu esses anos todos da fama, da notoriedade, sempre andou na contramão do seu tempo. Enquanto todo mundo buscava a fama, ele buscava a reclusão. Buscava o dinheiro, ele dava os direitos autorais. Quem dava dinheiro a ele numa mão, ele entregava na outra. Nunca quis coisa para ter, só buscou espaço para amar. Era um ser diferente, cuja capacidade de amar não precisava mais estar pegado às coisas da terra, aos bens materiais. Uma vez ele me disse que o convívio com os espíritos deu a ele uma relação diferente com o mundo. De tanto estar sintonizado com o mundo mais real do que aqui. Já tinha perdido a fixação com as ilusões da terra. E agora que a gente fala em 100 anos dele, abril, dia 2, encerrou o centenário. Mas eu me lembro que esse centenário eu vi na casa dele quando ele fez 65 anos de mediunidade. Ele morreu com 92. Isso foi muito antes. Ele ainda estava com vigor, psicografando. Para minha felicidade, naquela comemoração eu estava lá. E depois que tudo acabou, nós fomos para a casa dele na madrugada. Nesse dia, a sessão terminou 3h25 da manhã, com toda a disciplina que ele tinha. E quando chegamos em casa, foi comer uma canja ali, todo mundo, eu olhei para ele, na hora que fiquei sozinho, aquela mãozinha simples, em cima da toalha de plástico de uma casa de BNH, que era onde ele morou a vida toda. O homem que poderia receber 6 milhões de direitos autorais de livros por ano. Doou tudo. Podia ter uma casa em Beverly Hills. Dirigia o carro mais luxuoso do Brasil como motorista de cap e de farda. Lhe deram um carro. Ele trocou o carro por verdura. Para o dono da feira pagar ele em verdura para não faltar sopa para os pobres. Durante 6 anos o homem pagou em verdura. Um Fusca novinho, quando o Fusca era aquele carro. Mas quem é que quer trocar Fusca por verdura? Ele trocou. Chico Xavier, naquele dia, disse: o que é fazer 65 anos de mediunidade? Ele parou, olhou o horizonte, fez um silêncio e me disse: 65 anos não, meu filho, 100 anos. Porque eu trabalhei 35 anos de dia para ganhar o pão do corpo até me aposentar. E trabalho há 65 anos de noite para ganhar o pão da alma com a mediunidade. 65 com 35, 100 anos. Ele já comemorava esse centenário antes da gente. Na sua consciência de estar ali cumprindo com o seu dever. E naquele dia ele me contou que quando ele assinou a carteira, Emmanuel disse a ele: queremos fazer com o senhor uma experiência para o Brasil para provar que é possível ser médium e ter uma profissão. Quando ele se aposentou, que botou a carteira na gaveta, que levantou as vistas, Emmanuel estava do lado. E ele disse, Emmanuel lhe disse: o senhor lembra do que eu lhe falei ontem? Ele disse: ontem foi sessão de atendimento lá no centro, não me lembro de nada muito especial que o senhor disse, alguma coisa que eu me esqueci. Emmanuel disse: esse ontem faz 35 anos. A experiência de que era possível ser médium e ter uma profissão. Aí ele lembrou, diz que lembrou do momento, força no seu coração. E Emmanuel lhe disse uma frase que ele repetiu e eu guardei: os espíritos bons se felicitam porque você passou na experiência para demonstrar a outros médiuns que o médium veio para servir a mediunidade e não para se servir da mediunidade. Porque tem gente que serve, mas se serve. Da mesma forma que tem gente que serve a religião e se serve da religião. Tem gente que serve a ciência e se serve da ciência. Mas existem aqueles que são os devotados, que servem sem se servir, que doam, que plantam a semente de grandeza na sua passagem. Então nós tivemos a honra de ter esse médium que honorificou o espiritismo brasileiro. Chico Xavier foi uma instituição.
era o objeto de maior divulgação do espiritismo nesse país, a sua presença, suas páginas, sua psicografia, sua fala mansa, seu jeito simples, que apaixonou milhares e milhares de pessoas, deixou um legado extraordinário que nos convida ao estudo. Gente, já se fala em 460 obras. Ele deixou muitas psicografias que não viraram livros e agora está virando, originais que entregou a mães. No culto lá na casa do senhor Joviano, Emmanuel psicografou mais de 200 páginas que está virando livro. Teve uma época que só militares do além escreveram. Histórias infantis dos espíritos poetas que ficaram na mão de pessoas que não levaram adiante. Já se fala em 460 obras. Pensem comigo. Se você decidir ler um livro de Chico Xavier por mês, hoje com o que está publicado, você leva 36 anos. Quem duvidar pode começar. Um por mês dá 12 por ano. 30 anos dá 360. Para 420, falta 60 livros, mais 6 anos. E aí, até lá já saiu os 460, você tem mais em 7 anos para ler o resto. Ah, mas a gente tem que copiar a bondade de Chico. E os ensinamentos que vieram por ele? Ele leu tudo. Recebeu mediunicamente, conferiu para mandar para a gráfica. Se os espíritos utilizaram ele até o último momento, escrevendo, trazendo informações, é porque os espíritos sabem que o Consolador prometido consola porque esclarece. O Espiritismo é a doutrina do conhecimento. E nesses 150 anos do Livro dos Médiuns, ele, Chico Xavier, também representa o conhecimento. Sua ocupação mediúnica foi sobretudo para ensinar, para escrever, para traduzir páginas e páginas de florilégios espirituais para o mundo. Então, nós temos a chance de ter esse conhecimento antecipado sobre a espiritualidade. É bom a gente não perder esse tempo. Aqui a gente faz essa homenagem a ele, encerrando a nossa fala. Uma das fotos das minhas estadas na casa dele. Chico adorava a ciência. Eu sempre levava um livro novo, uma coisa nova. E a gente conversava muito. E um dia ele me disse uma coisa que me deixou muito feliz. Meu filho, não demore de vir aqui não, que você me dá tanta alegria. Você é um dos poucos espíritas que não vem aqui pedir consulta. Porque ele já era um prisioneiro da multidão. Todo mundo pedia. E na hora de folga vai pedir mais ainda. As pessoas iam lá solicitar, chorar, contar suas dores, suas mágoas. Ninguém nunca viu esse homem no teatro, no campo de futebol, na praia. Renunciou às horas de folga, o tempo livre para consolar dores, enxugar lágrimas, ouvir queixas, lamúrias, sofrimentos. Era um prisioneiro das multidões. A sua casa lotada de gente. Quando chegava e quando acordava. O centro de espírita pinhado de gente. Quando chegava e quando saía, nas madrugadas. Foi uma luz inapagável, a luz do Brasil. E nós nos honramos de tê-lo como médium espírita brasileiro. E eu sinto alta alegria de ter convivido com ele algumas horas inestimavelmente inesquecíveis. Me lembro de um dia que a gente estava no quarto, de 6h30 a 11h40 da noite. Nós dois sozinhos conversando. Chegava um, saía, outro saía. O filho dele queria que eu saísse logo. Mas, para minha sorte, ele chamou Eurípides e disse: Eurípides, o Clóvis não vai embora agora, não. A gente está conversando coisa séria. Disse: mas tem um casal aí, meu tio, de Santa Catarina, disse: amigo, volta amanhã, 10 horas. E aí eu fiquei ali. Teve uma hora lá para a madrugada que ele chorou, ninguém é de ferro, eu chorei junto. E aí ele falou: meu filho, tem tanta luz nesse quarto. Eu disse: Chico, deve ser a luz da sua alma. Ele deu um sorriso assim: oh, meu filho, que engano. Tem nada não. É os bons espíritos que estão aqui sintonizando com a nossa fala. Olha, o Emmanuel toca a mão no seu ombro. Aí eu olhei. Ele disse: olhou para o lado errado, meu filho. Ali eu tive certeza. Não sou médium. Olha, não senti a mão de Emmanuel. O que é que eu posso sentir? Não, olhei para o lado errado. Nem para olhar para o lado certo, nem isso eu acertei. E ele falou para mim: você não sente nada, meu filho? Eu disse: é, Chico, não sinto nada. Ele disse: mas isso é importante para o seu trabalho, meu filho. Nem todo mundo tem a capacidade de sentir. Ele também não corroborava com essa ideia de que todo mundo é médium. Eu conversei com ele, mostrei tudo isso.
Ele dizia: meu filho, o livro dos médiuns é 2 por dentro. Tem um que aparece e outro que está guardado. São ensinamentos dobrados, que só a experiência do tempo pode revelar. E quantos ensinamentos nobres Allan Kardec deixou como guia. Ele foi o médium que poderia dizer que dividiu o espiritismo em 2 faces, antes dele e depois dele, mas foi Emmanuel que disse a ele: vez que você lê algo que eu lhe escrevi e lhe ditei, que não esteja conforme Allan Kardec, você me deixa e segue Allan Kardec. Providência de Emmanuel pelo não ser infelicitado por espíritos superiores, pseudo-sábios mentirosos. Para ele não ser mistificado. Ele tinha que ter uma bússola e um rol, um foco de caminho. Um lugar onde ele tivesse um roteiro. Chico Xavier cumpriu o seu papel. Seu papel de bom médium e de médium bom. E o maior presente que a gente pode dar a ele, agora no além, é ler suas mensagens psicografadas. Porque ali é o legado do Espiritismo para nós. Nesses 150 anos do Livro dos Médiuns, a mediunidade de Chico Xavier ressurge, trazendo Kardec de volta. Todos os espíritos concitaram-nos, tanto ele quanto André Luiz, Emmanuel quanto André Luiz, ampliaram a codificação, mas nos concitaram a manter a fidelidade nas suas bases. Então, eu queria aqui nesse seminário prestar essa singela e pobre homenagem para ele e agradecer aos bons espíritos que deixaram esse legado e agradecer a Allan Kardec pelo esforço hercúleo de escrever esse livro que 150 anos ainda é peça de surpresa para nós que lemos dia a dia. Chico Xavier desencarna e lá na Bahia, Divaldo recebeu uma psicografia de Joana de Ângeles, dizendo que ele foi recebido por Jesus. E quando Jesus lhe abraça, fala: filho, descansa. Um pintor em São Paulo fez essa montagem belíssima que eu uso para encerrar meu seminário. Muito obrigado. Vamos ao intervalo e ter um debate. Até já.